Fala pessoal, beleza? Que bom que você está aqui, que bom que você está aqui para mais um vídeo. E hoje nós temos uma sequência, na verdade, será uma sequência de vídeos muito especial de uma iniciativa desesperada que a Igreja Adventista está fazendo de lançar uma Semana do Espírito da Profecia. Já não basta os bonecos, as estátuas, as pessoas fingindo ser Ellen White dentro da igreja, oração pelo anjo Miguel, Arcanjo Miguel com crianças, não basta todas as heresias, todo o espiritualismo visionário de Ellen White, não basta. Eles agora vão pedir a presença do Espírito da Profecia na sua casa, com a Semana do Espírito da Profecia. É um absurdo sem tamanho, mas fazer o quê? Estamos aqui para isso mesmo, esse e mais outros canais, os quais eu sempre indico na descrição desse vídeo. Então, começaram aí com o Afonso, e o Afonso é aquele fanático por Ellen White, aquele tipo pastor adventista que ele tem Ellen White praticamente como uma segunda esposa. Ele é realmente fanático, vidrado em Ellen White, e não é à toa que ele é o porta-voz de Ellen White, principalmente em cursos de teologia. Mas, como você já aprendeu aqui que Ellen White é uma falsa profetisa, o Adventismo promove um falso evangelho e um falso Jesus, que tem uma natureza angélica, diga-se de passagem, nós estamos aqui para avaliar 4 pontos que ele mencionou nessa apresentação, que é o primeiro vídeo, talvez acho que é a abertura da Semana de Oração, se não estiver errado. Primeiro de todos, vão ouvir outros hoje, eu acho que eles estão gravando alguma coisa sobre juízo investigativo, e vamos ter o prazer de nos divertir assistindo às heresias adventistas. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Vamos assistir um trecho e eu comento o trecho na sequência. São 4 trechos, se eu não me engano, é algo bem simples. Total de vídeo que tem aqui, que eu separei para vocês, dá mais ou menos uns 5 minutos. O resto é só encheção de linguiça dentro dessas apresentações, proselitismo puro e muita mentira. Então vamos lá. Vídeo número 1, parte número 1 para vocês. Tome a sua Bíblia, por gentileza. Isaías capítulo 8, versículo 20, diz assim: à lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, jamais verão a luz do alvorecer. Como podemos notar no texto lido, o povo de Deus é encaminhado às Santas Escrituras, como a salvaguarda contra as influências dos falsos ensinadores e poder ilusório do espírito das trevas. Satanás usa todo o artifício possível para impedir as pessoas de obter conhecimento da Bíblia. Sabe por quê? Porque os claros ensinos da Sagrada Escritura ficam descobertos aos seus enganos quando a pessoa lê a palavra de Deus. Em todo o avivamento da obra de Deus, o príncipe do mal está bem ativo para fazer atividades mais intensas. Ele aplica todos os seus esforços a fim de preparar-se para a luta final contra Cristo e seus seguidores. Como que Satanás tem usado? Ok, luta final contra Cristo e seus seguidores. No Adventismo sempre tem essa história de luta contra Cristo, Satanás luta contra Cristo, Satanás vai lutar contra Cristo. É uma luta, o grande conflito, o grande conflito. Por que existe isso? Porque a cruz não foi suficiente. Não foi suficiente. Jesus Cristo morrer na cruz para o Adventismo não significou nada, é incompleto. O que está acontecendo agora é um juízo investigativo e depois Jesus vai colocar em cima de Satanás os seus pecados e os meus pecados para que, enfim, ele vença o grande conflito. Acredite se quiser. Então, essa retórica adventista que Satanás está lutando contra Cristo, Satanás está lutando contra Deus, e tem uma guerra. Por quê? Ora, se está tendo uma guerra é porque nada foi vencido na cruz. Nada absolutamente foi vencido na cruz. E como você já aprendeu nesse canal, você já aprendeu que a Igreja Adventista não considera a cruz como uma expiação completa, o que é uma heresia, é um absurdo completo, promovido por esse senhor que se diz pastor. Mas vamos ao que ele disse. Ele falou sobre questões muito importantes, que nós precisamos, então, prestar atenção na palavra de Deus. E, se eu não me engano, ele leu Isaías, né? Ele lê o verso de Isaías, capítulo... Deixa eu voltar aqui na apresentação, só para deixar o vídeo aqui do jeito para a próxima. Vou colocar aqui na apresentação. O título dessa fase aqui, dessa primeira reação, é Mostrando sem Mostrar. E ele lê Isaías 8:20. Olha que coisa interessante, Isaías 8:20. E o que está escrito em Isaías 8:20, olha só como o pastor adventista trabalha. Presta bem atenção. Ele fala o seguinte: a lei é o testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Que é um versículo preferido de adventista esse.
Preferido. Por quê? Tem duas palavrinhas mágicas que os pastores adventistas adoram, adoram. Quais são essas palavrinhas? Lei e testemunhos. Olha só, tudo que um pastor adventista precisa, com o garfo e a faca na mão, para dilacerar a vida espiritual da sua família. Então vamos lá. Lei. Na cabeça do adventista, lei são somente os 10 mandamentos. Você já aprendeu isso? Lei somente os 10 mandamentos. Testemunhos. O que é testemunhos no mundo adventista? O que são testemunhos? Os escritos de Ellen White, os manuscritos de Ellen White, as visões de Ellen White, que Ellen White escreveu, tá? Então, nesse verso, só nesse verso, que é como se fosse um tipo de um oráculo, um verso especial no Adventismo, ele tem essas duas palavrinhas mágicas. E ele consegue mexer no cérebro do Adventista e falar: olha, é verdade, olha só. Então, sem essas duas coisas, a lei e o testemunho, então, olha só, não tem luz em mim. Não, peraí, o que são os testemunhos? Ellen White. E o que é a lei? Só os 10 mandamentos. Então, já era, você programou o Adventista, ele trava igual um robô e ele fica lei, testemunho, lei, testemunho, lei, testemunho. Ele funciona dessa forma, tá? Só que o que o nosso querido amigo Afonsinho aí não percebeu e não leu para você foi o verso 19. Olha só como falta um contextozinho ali no meio dessa história, né, Afonso? Né? Então ele esconde o 19 e lê o 20. E ele não vai te contar, ele não vai dar spoiler do que está acontecendo nesse capítulo. Então a gente vai ler o 19 para você e você vai entender o que ele escondeu de você, tá? E por que ele escondeu. Vamos lá. O que ele disse? Olha o que o 19 diz. Presta atenção. 19. Quando disserem a vocês, consultem os médiums e os espíritos dos mortos, que cheureiam e murmuram, acaso não deveria um povo consultar ao seu Deus? Por que consultar os mortos em favor dos vivos? Afonso, como é que você me deixa o 19 fora da sua apresentação? Mas por que você fez isso? Ô, Afonso, por que você fez isso? Conta pra gente por que você só leu o 20, que tem as duas palavrinhas mágicas ali, que o adventista gosta, igual bala, igual doce, e aí você não conta a história toda do 19, do porquê está sendo dito no capítulo 8, no verso 20, que eles têm que prestar atenção para a lei e para o testemunho. Mas por que está sendo dito? Opa, tinha um problema. A galera estava pesquisando quem? Estava indo consultar quem? Médiums e os espíritos dos mortos. Que coisa. Mas, olha só. Por que nosso querido Afonso fez isso? Simples. Vamos lá. Qual que é a conexão adventista que é feita que eu disse? A lei e ao testemunho. Testemunhos são o quê? Livros, cartas, manuscritos, visões, sonhos e instruções de Ellen White. Você aprendeu. Então, está aqui na sua frente uma ilustração de Ellen White em visão, exatamente como o Tiago White descreveu como ela ficava. O clima ficava escuro, ela ficava gritando a palavra dark, ela não conseguia respirar, uma possessão demoníaca, basicamente isso. E aí, quando você vê, ela fala que tinha uma entidade espiritual que ela chamava de anjo. Anjo. Uma entidade espiritual que ficava em cima dela, agarrava nela, andava com ela, estava com ela, caminhava com ela o tempo todo. Era o encosto que ficava nessa mulher. E ela usava essa entidade espiritual para conseguir liderar os adventistas do século XIX. Isso é um absurdo. Mas peraí, nosso querido Afonso ali falou que só o 20 que vale, né? O 19, que está falando de médiums e falando com os espíritos dos mortos, ele pula essa parte. Tudo bem. Mas Rodrigo, Ellen White fazia... Poxa, você já viu segunda temporada, entra lá no episódio que fala sobre Ellen White e como ela ficava no momento da visão, você vai ver a descrição do marido. O Tiago White contou como que a mulher ficava na hora que ela entrava em êxtase, de transe e alucinação espiritualista. Ele mesmo falou como é que o clima ficava. Um negócio horrível, de filme de terror, tá? Mas vamos lá. Olha o que aconteceu. Olha essa história, que história estranha, contada por uma pessoa que conviveu com Ellen White. Olha isso, vou colocar aqui na tela, vou até aumentar um pouquinho para você ler. Lê comigo, olha essa história.
Em Parkville, Michigan, em 12 de janeiro de 1861, era o dia da dedicação da casa de reuniões de Parkville, tipo uma igreja, sei lá, um lugar de oração, né? E uma grande plateia havia se reunido. O pastor Tiago White e Ellen White e o pastor Wagoner estavam presentes. No final do culto, a Ellen White fez uma exortação e o Espírito, entre aspas, o Espírito de Deus, repousou sobre ela de maneira notável. Maneira notável, gente. Maneira notável, devo falar para vocês o que é isso. Maneira notável é cair no chão, se estribuchar e ficar rolando, parecendo um animal que está prestes a morrer. Basicamente é isso. Essa era a cena, uma cena horrível. Era uma cena horrível, tá? Era gritos, ela se estribuchava no chão, batia nas cadeiras, era uma situação horrível. Isso era Ellen White, ok? Essas fotinhas dela com as mãozinhas juntas, de uma luz caindo em cima dela, tudo isso é enganação. Vamos lá. Quando ele quis dizer de forma notável, ele quis dizer isso. Mas tem outras descrições de como ela ficava em visão, basta você pesquisar, tá? Vamos lá. Após se sentar, ela teve uma visão e permaneceu sentada. Por que ele precisa falar que ela permaneceu sentada? Porque isso não é usual. Ela permaneceu sentada em visão, ela parou quieta. Basicamente é isso que ele está querendo dizer. Mas a adventista que não pesquisa a história de Ellen White não faz nem ideia. Ele acha que ela está lá com uma luz, um coral cantando ao redor dela. Vamos lá. Estava presente um tal Dr. Brown. Agora surgiu um médico na história, mas vamos seguir a história. Um homem fisicamente robusto e saudável, que era um médium espiritualista, ou seja, o tal do Dr. Brown era espírita, espiritualista. O cara falava com os espíritos, tá? O cara era profissional nessa área. Como foi descoberto posteriormente, ele havia dito que as visões da senhora White eram as mesmas que a mediunidade espiritualista e que se ela tivesse uma delas, das visões, onde ele estivesse, ele poderia tirá-la dela em 1 minuto. Ou seja, olha aqui a descrição. O médico espiritualista falou o seguinte, ó, tô sabendo que a Ellen White fica nesse estado aí, isso daí é coisa de espiritualista, isso aí é coisa de médium. Isso é coisa de gente que fala com o espírito de morto. Isso é coisa de gente que mexe com o espírito, com gente que já foi. Gente que já bateu o pé. Então, o médico falou, oh, gente, vocês não estão sabendo o que é isso daí. Isso daí é coisa pesada. Isso aí é gente, ela fala, isso é coisa de espiritualista. Foi isso que ele disse. Continua a história, continua a história. O pastor White fez um convite para que todos os que desejassem viessem à frente e, por meio de exame, se convencessem da condição dela enquanto estava em visão. Ou seja, virou circo. Virou circo, virou atração do culto. A mulher entra num estado espiritualista, a mulher tomada por algum tipo de espírito, alguma força sobrenatural demoníaca, ela fica em estado de epilepsia, catalepsia, a mulher fica travada numa cama, isso depois de rolar no chão, depois de todo aquele show que ela dava. Depois disso tudo, ela consegue colocar ela numa cadeira, ela sossega e fica travada, parecendo um zumbi ali, sem respirar. E aí o marido da mulher, o marido dela, chama todo mundo para ir ver a cena. Para pensar num negócio sem noção desse tamanho. Vem aqui ver, gente. Vem cá ver o estado da minha mulher aqui, como é que ela fica. Não, gente, desculpa, não faz sentido. Vamos lá. Alguém disse, doutor, aí tá falando agora do doutor que já tinha, o doutor que já tinha avisado antes, né? Doutor, vá em frente e faça como disse que faria. E aí eles chamam o doutor, vem pra briga então, você não falou que ia tirá-la da visão? O pastor White então perguntou, algum médico na casa? Como se o Tiago White não soubesse que o cara tava lá, né? Aí ele, algum médico na casa aí e tal. Aí nós sempre gostamos de ter médicos examinando a senhora White em visão. Era basicamente um show, é um show circo. É um circo, gente. Daí é um circo sem tamanho. Adventismo no século XIX é um circo. Vocês não têm noção da missa à metade. Vamos lá. O doutor começou bastante corajoso, mas antes de chegar à metade do caminho até a senhora White,
Ele ficou pálido como a morte e tremia como uma folha. Você lembra que o Wagner falou no começo que ele era um médico forte e robusto? Você lembra daquela descrição no começo? Pois é. Agora o homem forte e robusto ficou o quê? Pálido como a morte e tremia como uma folha. Ele foi encorajado, precisaram dar uma empurradinha, né? A continuar a fazer o exame. Assim que isso foi concluído, ele rapidamente foi em direção à porta e agarrou a maçaneta para sair. Vamos considerar que tudo que o Agonir está contando aqui seja a mais pura verdade, ipsis literis, perfeito. Então o cara era forte, robusto, médico, doutor, espiritualista, falava com os espíritos, falava com os mortos. Ele encontrou Ellen White no estado catatônico, sentado lá na cadeira, supostamente com o Espírito Santo, e o cara chegando, nem não tinha chegado nem perto da Ellen White, o cara já estava branco e tremendo. Vocês acham que isso é coisa de Deus? Eu falo para vocês nesse canal aqui todo dia. Vocês acham que a Ellen White é coisa de Deus, que mexia com coisa boa? Vocês acham que a Ellen White mexia com coisa de Deus, do bem? Ou ela tinha os dois pés enfiados lá no quinto dos infernos? Não, a Adventista vem aqui depois e fala, não, dragou-se o dragou-se, irou-se o dragão, dragou-se, irou-se o dragão contra a mulher. Vem o Adventista aqui nos comentários reclamar, vocês estão sendo enganados. Vocês estão sendo enganados. Olha a descrição do pastor adventista que andava junto com Ellen White, gente. Isso não é coisa de Deus. Isso não é coisa de Deus. Essa mulher entrava num estado demoníaco, possessa na frente dessas pessoas. Continua a história. Aqueles ao redor o impediram, dizendo: volte. O cara estava querendo fugir. O doutor estava na porta com a mão na maçaneta, ó. Tô fora, não quero mexer com isso. Isso para mim já está em outro nível. Aí aqueles ao redor dele o impediram, dizendo: volte, volte e faça o que você disse que faria. Tire essa mulher da visão. O pastor Tiago White, vendo o médico tentando sair pela porta, disse: o médico poderia, por favor, relatar ao público? E aí o médico respondeu, ele respondeu: o coração e o pulso dela estão regulares, mas não há um pingo de respiração em seu corpo. Então, em grande agitação, ele novamente agarrou a maçaneta da porta. As pessoas próximas a ele disseram: doutor, o que houve? E aí o médico responde: só Deus sabe, deixe-me sair deste local. E saiu correndo. Isso aí, essa historinha está escrita no The Prophetic Gift in the Gospel Church, páginas 52 e 54. Vocês acham que vocês estão lidando com Ellen White com somente uma falsa profetisa? Vocês acham que somente é uma falsa profetisa? Vocês não sabem, os livros que vocês estão lendo não são inspirados por Deus. Eu preciso repetir isso todo dia aqui nesse canal, para que vocês despertem adventistas. Essa história foi contada por um pastor que caminhava, andava lado a lado com Tiago White e Ellen White. Ele sabia que ao redor de Ellen White tinha uma força demoníaca ao redor. Tanto é que o espiritualista, o cara que falava com os espíritos, com os fantasmas, com os mortos, com o povo do além, esse cara correu quando ele viu Ellen White no estado que ela estava. Agora você vem aqui e fala que é espírito da profecia. Espírito da profecia, né, Afonso? Né, Afonso? Por isso que eu falo, pastor adventista não tem vergonha na cara em esfregar na frente dos membros e ficar tentando vender, igual o caso publicador, o absurdo que é o espiritualismo envolvido com Ellen White e os demônios que agarravam nas costas dessa mulher. Desculpa ficar estressado, mas eu não sei mais o que colocar na frente de vocês para vocês acordarem. Adventistas, acordem. Não é que o dragão irou-se contra a mulher. Ellen White representa o dragão. Representa o dragão. Vocês não estão entendendo a profundidade da seriedade da maluquice que era mexer com esse espiritualismo adventista do século XIX. Mas
É só o começo. A gente só está esquentando os motores, tá? Tem muito mais conteúdo vindo por aí. Vamos lá. Qual que era o esquema? Ellen White é controlada por uma entidade, caminhava com a entidade, já agarrada nas costas dela, chamada de anjo acompanhante. Do lado aqui desse slide, vou aumentar para vocês, tem um dos livros mais importantes. É uma pena que esse livro não está em português. Esse livro precisava estar em português para os adventistas terem acesso. Ok? Tem um livro da Ann Tavis. Vou aumentar aqui na tela para vocês. Fits, Trances and Visions. Excelente. Excelente. E eu falo para vocês que é excelente, porque eu tenho esse livro aqui, ó. Na minha mão, aqui, ó. E sabe o que esse livro apresenta? O que era Ellen White, ipsis literis, no século XIX. Isso aqui representa todas as características das visionárias do século XIX. E mais, não para por aí. Nesse livro, tem uma região do livro inteira, posso chutar aqui, vou chutar, tem pelo menos 120 páginas desse livro, que eu vou falar para você, olha o tamanho da letra desse livro, ok? Olha a letra. Tá? Quantas páginas tem nesse livro aqui? 447 páginas nesse livro. Falando sobre transes, visões, mesmerismos, controle de entidades estranhas sobre o corpo de mulheres do século XIX, visionárias. E sabe quais são essas 100 e poucas páginas dedicadas nesse livro aqui, bem no começo? Os metodistas que gritam, que significam quem? A turma que Ellen White fazia parte. E como é que a banda tocava naquela época? E como uma menina pequena, uma jovem, uma adolescente, era controlada por esses espíritos e por essa linha maluca do metodismo, que não tem nada a ver com o metodismo tradicional, era uma linha completamente fanática do metodismo. Como é que isso acontecia lá dentro? Então, se você não sabe ler inglês, compre esse livro para você aprender a ler inglês e aprender sobre esse tema. Se você sabe, faça um favor para você, compre na Amazon. Eu espero que tenha disponível na Amazon perto de você. Eu gostaria de ter pilhas desse livro aqui para mandar de graça para vocês. Gostaria de verdade. Não é um livro barato, mas é um estudo seríssimo sobre esse problema de transes e controle espiritualista sobre mulheres no século XIX, do qual Ellen White fazia parte. Portanto, sabe por que o Adolfinho não leu o 19, ele só leu o 20? Porque o 19 fala exatamente o que o Adventismo do sétimo dia do século XIX fez e se estruturou com base nos absurdos espiritualistas do século XIX de Ellen White. O verso 19 expõe, escancara por que o Adventismo do sétimo dia não é uma igreja, não é uma denominação, é um braço espiritualista de uma organização sectária com base e inspirada por demônios. Leia só o 20. Cai na conversa desses pastores. Cai na conversa do pastor adventista para você ver. O 19 estava lá. Quem escondeu foi ele. Essa é a verdade sobre Ellen White. Ok? Próximo. Nós usamos apenas a Bíblia. Nós usamos clássico adventista, né? Clássico. Vamos lá, então. Contra Cristo e seus seguidores. Como que Satanás tem usado os líderes religiosos para impedir que as pessoas investiguem a palavra de Deus? E como é que Cristo ensinou a responsabilidade individual ao examinar as Escrituras? Para tanto, eu queria que você me acompanhasse no próximo texto, João capítulo 5, versículo 39. Pega sua Bíblia, por favor. Pega sua Bíblia, João capítulo 5, versículo 39. Diz assim, ó. Jesus Cristo falando. Vocês examinam as Escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Amigos queridos, Deus tem sobre a terra um povo que mantém a Bíblia, e a Bíblia só,
como norma de todas as doutrinas e base de todas as reformas. Amigos queridos, Deus tem sobre a terra um povo que mantém a Bíblia, e a Bíblia só, como norma de todas as doutrinas e base de todas as reformas. Tá. As opiniões de pessoas ilustradas, as deduções da ciência, os credos, ou as decisões dos concílios eclesiásticos, tão numerosos e discordantes como são as igrejas que representam, nenhuma destas coisas, e nem todas em conjunto, deveriam considerar-se como prova, em favor ou contra, de qualquer ponto de fé religiosa. Antes de aceitar qualquer doutrina, qualquer preceito, devemos pedir em seu apoio um claro: assim diz o Senhor. Acontece, amigos, que Satanás se esforça constantemente por captar a atenção para o ser humano, que o ser humano concentra a atenção nele em lugar de Deus. Induz o povo a olhar para os bispos, os pastores, os professores de teologia, os influenciadores, os pregadores, como se fossem seus guias infalíveis, em vez de examinar as Escrituras por si mesmos, para aprenderem qual é o seu dever, a sua responsabilidade. Então, dominando a mente desses dirigentes, Satanás pode influenciar as multidões de acordo com a sua própria vontade. Tá aí. E ele ainda fala o seguinte: olha, para de ouvir seu pastor, para de ouvir seu bispo, para de... Nem todos juntos, nem com os concílios todos juntos. Nem todos os concílios, nem todas... Pastor adventista, você tem que ter estômago, viu, mano? Você tem que ter estômago. Vamos lá. Usamos apenas a Bíblia como regra de fé e prática para a formação de doutrinas. Ok. Igrejas cristãs, sola escritura é a crença de que as escrituras são a única e infalível regra de fé e prática para a igreja. Isso não deve ser novidade para você. Sola escritura, esse é o conceito. A igreja adventista diz que utiliza um dos solas, do sola escritura. Só que o adventismo ele usa o biblicismo e o nuda, ou o nuda escritura, que é um conceito completamente diferente. Eu chamei alguns caras aqui, 4 deles, vou colocar aqui na tela para você, um pouco maior. Keith Mattinson, ele fala sobre o nuda escritura, ou o biblicismo, da seguinte forma: explora a distinção entre sola escritura e nuda escritura num dos seus livros The Shape of Sola Escritura, argumentando que o sola escritura da Reforma reconhecia o papel da tradição na interpretação bíblica, ao contrário do biblicismo. O Kevin Van Hooser critica o biblicismo por ser uma interpretação rígida que ignora o contexto histórico e hermenêutico, resultando em uma leitura superficial das escrituras. O que foi que eu acabei de mostrar aqui agora no caso de Isaías 8:19? O que foi que eu acabei de mostrar? Ele vai lá e olha para um verso, esquece o outro verso, porque vai detonar com a estrutura da apresentação dele, vai detonar com o historicismo adventista, que revela um espiritualismo, uma mediunicidade cabal dentro do adventismo. E o biblicismo cria esses zumbis interpretativos, essa hermenêutica completamente Thundercat, como diz o pastor César Cavalcante. É Thundercat. É uma visão além da visão, a interpretação adventista. Isso é o que causa o biblicismo e também o conhecido como nuda escritura. Próximo. Mark Eno discute como o biblicismo, no seu livro Between Faith and Criticism, Evangelicals, Scholarship and the Bible in America. E eles falam muito sobre século XIX, eles falam sobre século XVIII, eles falam sobre século XVII. Eles expõem a questão do biblicismo no da escritura como uma doença que o adventismo fez assim, ó, venha. Discute que o biblicismo se desenvolveu entre os evangélicos americanos em suas limitações de interpretação teológica. Quais são as limitações? Exemplo clássico, Guilherme Miller. Exemplo clássico, Guilherme Miller. O que aconteceu com o biblicismo do Guilherme Miller? Todo mundo sabe o problema que deu no final. Você assistiu agora o documentário 1844. Você viu tanto de gente que morreu, que se matou, que ficou doida, foi parar em hospício por conta do biblicismo de Guilherme Miller. E Guilherme Miller ainda falava: olha, se eu não conseguir entender o verso, eu vou ficar aqui até eu entender, depois eu avanço para o próximo. Só se eu entender, se eu não entender, eu não avanço. Cara completamente louco. Ellen White vem e chama o cara de profeta, que os anjos estão guardando o pó de Guilherme Miller. Essa é a qualidade do adventismo, essa é a qualidade. E o adventista ainda financia isso, com dízimo e com oferta.
Último, Jaroslav Pelikan aborda o impacto do biblicismo na interpretação bíblica em contraste com o entendimento histórico da igreja. Whose the Bible is it? A History of the Scriptures Through the Ages. Excelente. Mas vou falar uma coisa para você. Eu nem precisava citar esses 4 caras aqui. E se você não gosta deles ou acha que tem problema com eles, se você não gosta desses caras, todos os 4, os 3, um deles, não importa. Pega esses 4 textos que eu acabei de mostrar na sua frente e joga fora. Descarta eles. Eu não precisava usar eles. Eu usei só para você ver que essa história de biblicismo e nuda escritura não está caindo do nada. Isso aqui é velho. Isso é velho, tá? O adventismo se usa disso, mas é uma estratégia velha, tá? Eu nem precisava usar isso. Eu posso usar os textos deles, tá? Vou usar o texto dele. Olha só o que a Igreja Adventista votou em 2022. Aos delegados da Conferência Geral de 2022 em St. Louis, Missouri. Conferência Geral, tá bom? Conferência Geral dos Adventistas. Olha o que os Adventistas decidiram lá. Voto de confiança nos escritos de Ellen White. É para acabar, para o mundo acabar mesmo. Olha isso. Cremos que os escritos de Ellen White foram inspirados pelo Espírito Santo. Aí já tem um problema, porque os escritos de Ellen White têm erros teológicos seríssimos contra a natureza de Cristo, contra o Evangelho, contra a expiação na cruz, contra a volta de Cristo. Tem tanta coisa errada nos escritos de Ellen White, e eles falam que é inspirado pelo Espírito Santo. Continua, segue o baile. E são centrados em Cristo e baseados na Bíblia, que é uma baita de uma mentira. Baita de uma mentira. Juiz investigativo que saiu lá do milharal, depois conectou com não sei com o que lá, com Ellen White, tendo visão, a Bíblia que caiu no chão, Jesus passando do santo para o santismo somente em 1844. Isso daí é realmente baseado na Bíblia, né? É uma pouca vergonha isso aí. Em vez de substituir as escrituras, elas exaltam o seu caráter normativo. Aí eles falam que as escrituras têm caráter normativo. Olha só o que eles escrevem depois. E protegem, os casos escritos de Ellen White, protegem a igreja de todo o vento de doutrina. Ora as bolas. Se a Bíblia é quem nós devemos ter como regra de fé e prática, como diz os adventistas, por que Ellen White é a salvaguarda contra os ventos de doutrina? Ora, o Adventista Sétimo Dia, então, é uma criança, é um incapaz que não consegue, através de uma influência do Espírito Santo, entender o que é um vento de doutrina A, B ou C, o que é herético e o que não é. Bom, o adventista não sabe, porque se ele soubesse, ele não seria adventista. E oferecem uma orientação inspirada para passagens bíblicas. Inspirada, uma orientação inspirada. Desde quando, Adventista Sétimo Dia, Daniel era vegetariano? Desde quando, Adventista do Sétimo Dia, Daniel, o da Cova dos Leões, desde quando aquele cara, Daniel, o profeta, era vegetariano? Desde quando Adão teve um diálogo com a serpente e foi enganado pela serpente? E a serpente disse que ele foi enganado porque ele não queria seguir a lei de Deus. Desde quando, Adventista do Sétimo Dia, desde quando o pessoal lá da torre, que construiu a torre de Babel, tinha uma relação com Enoque? Desde quando cidade de Sodoma e Gomorra tinha a ver com Enoque? Desde quando, Adventista? Isso tem a ver com Bíblia, orientação inspirada para passagens bíblicas, sendo que Ellen White cospe na Bíblia com as heresias que ela escreveu. Continua, sem esgotar seu significado ou impedir estudos adicionais. É óbvio que o Adventista precisa de estudos adicionais, mas sabe o que cai na mão dele? Lição da escola sabatina. Não cai mais Bíblia para o Adventista. Não cai Bíblia. Cai lição de escola sabatina. Cai livro de Ellen White. Cai meditação de Ellen White. Ele vai comendo Ellen White a vida inteira. Não consegue discernir A de B, preto de branco, verde de vermelho. Ele não consegue mais discernir, porque ele foi tão perturbado com os escritos dessa mulher que ele não sabe mais a diferença. Mas para piorar vem a parte azul. Eles também nos ajudam os escritos de Ellen White, tá? Também nos ajudam a superar a tendência humana de aceitar da Bíblia o que gostamos e distorcer ou desconsiderar o que não gostamos. É para isso que servem os escritos de Ellen White. Não. Ellen White não tem nada a ver com criação de doutrina. Não, Ellen White não conduz a igreja na interpretação. Ellen White não é a chave hermenêutica da igreja. Tá aqui, ó. Ellen White é a chave hermenêutica de interpretação da Bíblia no Adventismo no Sétimo Dia. Está escrito por eles aqui.
Está escrito aqui, ó, na sua tela para você ver. Voto oficial de confiança. Confiança nos escritos de Ellen White. É um voto de confiança nos escritos. Em 2022. Para que eles precisam fazer isso? Porque a confiança está caindo. As pessoas estão começando a despertar com relação a esses absurdos que são os escritos de Ellen White, completamente alterados de acordo com a palavra de Deus, completamente distantes da palavra de Deus, que rasgam a palavra de Deus de A a Z. Então as pessoas estão começando a acordar, o adventista está começando a sair do transe, do coma espiritual, está começando a despertar com a ajuda da internet, com a ajuda do Google, com a ajuda da inteligência artificial, com a ajuda de outros pastores, com a ajuda de estudos corretos, sistemáticos da palavra. O adventista está acordando do sono, do transe de Ellen White, do controle adventista. Aí eles correm na conferência geral para criar um voto de confiança nos escritos de Ellen White. Mas para que você precisa de um voto de confiança? Se ela é sua autoridade? Ah, Rodrigo, não, Ellen White não é a autoridade da igreja. Não, não é não. Crença número 18. Um dos dons do Espírito Santo é o de profecia. Esse dom é uma característica da igreja remanescente, foi manifestado no ministério de Ellen White como mensageira do Senhor. Seus escritos são uma contínua e autorizada fonte de verdade. Verdade. E proporcionam conforto, orientação, instrução e correção à igreja. Pronto. Adventista, você é um escravo de Ellen White. Porque ela tem autoridade sobre você e sua família. Sobre você, sobre sua esposa, sobre seu marido, sobre sua família, seu papagaio, seu cachorro. Ellen White manda na tua casa. É isso que a igreja adventista está falando para você. Mas não, você está feliz indo na igreja, cantando Maranata, falando, Senhor logo vem decreto dominical. Tudo, o juiz investiga, tudo de dentro da mente perturbada dessa mulher espiritualista controlada por demônios. Um espiritualista correu de dentro de um salão de reuniões quando viu o estado de Ellen White. Um espiritualista correu. Eu falo para você, adventista, você não teria coragem, suas pernas iam tremer igual bambu verde se você continuasse na frente de Ellen White tendo um trânsito na sua frente. Aí eu vejo muito adventista reclamando, não gosto de ir na igreja pentecostal, tem muito barulho lá. Eles gritam demais. Não gosto do pentecostal. Não gosto que fale muito aleluia, muito alto perto de mim. Parece pentecostal. Se levantar a mão, levanto as mãos. Você lembra aquela música? Adventista sabe, lembra aquela música do Fernando Iglesias? Levanto as mãos em horas. Lembra dessa música? Tinha igreja que não deixava levantar a mão, não. Falava que era coisa de pentecostal levantar a mão na igreja. Sendo que a música estava falando para você levantar a mão em oração. Sabe quantos adventistas na igreja? Metade não levantava a mão. Não ficariam 5 minutos na frente de Ellen White tendo um trânsito, tendo uma visão. Iam, correr. Igual o espiritualista correu direto para a porta segurando a maçaneta e o povo segurando ele ainda. E o cara falou, pelo amor de Deus, deixa eu sair daqui. Deixa eu sair daqui, eu não quero ficar nesse lugar. Isso aqui é Ellen White. Não, adventista, o dragão irou-se contra a mulher. Assim, Ellen White é o filhote do dragão. Tá? Vamos lá. Próximo. Amigos queridos, Deus nos deu a sua palavra para que nos pudéssemos familiarizar com seus ensinos e saber por nós mesmos o que ele requer de nós. Quando um doutor da lei, na Bíblia, veio a Jesus com a pergunta, que farei para dar a vida eterna? O Salvador lhe fez referência, sabe o quê? Às Escrituras, dizendo, o que está escrito na lei? Como você lê? Confira essa história em Lucas capítulo 10, versículos 25 e 26. Sabe o que significa tudo isso, amigos queridos? A ignorância não desculpará adolescentes, não desculpará jovens ou adultos, e nem livrará do castigo devido pela transgressão da lei de Deus. Sabe por quê? Porque todos temos o acesso à exposição fiel da lei de Deus e dos seus principais requisitos. Não basta termos boas intenções. Não basta fazermos o que julgamos ser correto, ou o que um pastor diz que é correto, o influenciador diz que é correto. Não. A salvação de nossa vida, amigos, está em... Agora tem um influenciador na boca do Afonso, agora tem pastor, bispo, acho que é o Papa e o influenciador. É rapidinho, ó. Eles se adaptam rapidinho na conversa, tá bom? Rapidinho. Desculpa ter que parar. Jogo, e devemos examinar as Escrituras por nós mesmos. Por mais fortes que possam parecer ou ser as nossas convicções, por maior confiança que tenhamos de que aquilo que sabemos é verdade, a nossa opinião, a nossa certeza não deve ser o nosso fundamento. Ou seja, só uma pausa rápida. É tanta besteira, tanto lixo. Deixa eu falar mais uma coisa.
Você que é crente em Jesus Cristo, você aceitou Jesus Cristo como seu Salvador na Igreja Batista, na Igreja Presbiteriana, na Igreja Metodista, na Igreja Assembleia de Deus, na Igreja Católica, na Igreja Jesus para Cristo. Você aceitou Jesus Cristo como seu Salvador. Você de coração entregou sua vida a Cristo na cruz. Você falou assim, Senhor, entrega minha vida, eu reconheço que o Senhor é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eu reconheço o seu sacrifício na cruz, eu entrego a minha vida agora, por favor, derrama teu Espírito Santo sobre a minha vida, me permita viver sob a influência do Espírito Santo. Permita que o Espírito Santo entre na minha vida, Senhor. Aceito o Senhor como Salvador. O que está escrito na Bíblia? Automaticamente você é salvo. Ponto final. Agora, essas pessoas que aceitaram Jesus Cristo como seu Salvador, legitimamente, e dentro das outras igrejas, essa convicção não serve de nada no adventista. Não serve de nada, porque você não é adventista. Você pode até falar que você é cristão, você pode até falar que você aceitou Jesus. Aqui não. Nós precisamos transformar você no adventista. Por isso que ele falou isso aqui, eu vou voltar até aqui, a questão de convicção. Ora as bolas, você está convicto que está salvo em Jesus Cristo, está na sua comunidade, está na sua igreja, está servindo ao Senhor, está vivendo uma vida de santificação. Ah não, sua convicção não serve de nada, porque você não está aqui. Olha aqui. A nossa opinião, a nossa certeza, não deve ser o nosso fundamento. Nós temos um mapa, dando todas as indicações do caminho, a jornada em direção ao céu. E não devemos conjecturar a respeito de coisa alguma. Devemos confiar na palavra de Deus. Olha as bolas. Se você aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, você vive sob a influência do Espírito Santo, óbvio que a palavra de Deus é importante. Agora, você não pode literalmente aceitar essa sua certeza, sua fé. A fé que nos move em Cristo, a certeza em Cristo Jesus. Mas não, ele quer te jogar para dentro da rede adventista. O primeiro e mais elevado dever de todo ser racional, sabe qual é? É aprender das Escrituras o que é a verdade, e então andar na luz da verdade, animando outros a seguirem esse exemplo. Ok, eu vou aqui nessa parte. Vira adventista, olha o que você vai aprender com a Bíblia que ele está falando para você estudar lá dentro da igreja dele. Juízo investigativo, sábado para salvação, dízimo para salvação, Papa Estados Unidos é a besta, decreto dominical, mensagem de saúde, única igreja certa, 144 mil santos imortais, tema do grande conflito, espiritualismo visionário de Ellen White. Ele conseguiu tirar tudo isso da mesma Bíblia que você está segurando. Essa Bíblia que ele está segurando aí, ele conseguiu tirar tudo isso dentro dessa Bíblia que ele está segurando aí. É isso que ele conseguiu essa proeza. Teologia do medo da destruição. Qual que é a ideia do que ele acabou de falar? Se você não estudar a Bíblia, você ouvir a informação e você refutar, você negar, você for contra o seu coração, o que acontece? Você vai cair, tua casa vai cair. Para o adventismo, ouvir uma pregação, exemplo, né? Ouvir uma pregação da TV Novo Tempo sobre o sábado, guarda do sábado adventista, te coloca automaticamente no inferno, caso você não obedeça os ensinos da organização. Porque eles falam que agora você assistiu uma pregação e que a igreja adventista te ensinou sobre o sábado para salvação, o sábado é o selo de Deus, o decreto dominical, o juízo investigativo, tanto faz, qualquer um deles, ok? A partir de agora você está sabendo, certo? Aí você virou as costas e falou assim, quer saber? Gostei da pregação, Ivan Saraiva lá com bastante força no Novo Tempo, pregando com força sobre o sábado, o selo de Deus, quer saber? Fui na Bíblia, vi que não tem nada a ver, o selo de Deus é o Espírito Santo. Não é o que o Ivan Saraiva está falando, não é o que o Afonso está falando, não é o que a TV... Não, o selo de Deus não é o sábado, o selo de Deus é o Espírito Santo. Cheguei a essa conclusão estudando a palavra de Deus, exatamente como o Afonso está te indicando. Fiz o que ele mandou, beleza. Não concordo com a igreja adventista, beleza. Sabe o que você é para um adventista nessa hora? Você está perdido. Você negou a mensagem do tempo do fim. Você negou a mensagem adventista. Sabe o que você virou agora? Você vira Babilônia. Olha, nós te avisamos que era para guardar o sábado para a salvação. Nós te avisamos que tem um juízo investigativo, que seu julgamento pode acontecer a qualquer momento enquanto você está vivo. Nós te avisamos que a mensagem de saúde faz parte de uma porção ali das 3 mensagens angélicas. E é importante você não comer porco, senão você vai para o inferno. Nós ensinamos que se você não der o dízimo, você não vai para o céu. Você é ladrão, você roubou a Deus, agora acabou a tua vida, você vai para o inferno. Então, nessa nós avisamos, o que acontece? Eles transformam você numa Babilônia. Que a pessoa fica pensando, poxa vida, eu ouvi agora, eu tenho que guardar o sábado, e agora? Se eu não guardar, eu estou perdido. É o que acontece para a maioria das pessoas de simples conhecimento, pessoas que são sinceras, mas não estudam a palavra de Deus. E caem na lábia desses caras. Outro exemplo.
Ele citou o caso do jovem rico. O que ele falou no jovem rico? Ele parou na parte que Jesus fala sobre a lei. Ele não avançou na parte sobre o que Jesus fala. Ok, vende tudo e segue-me. Vem e segue-me. O Afonso, ele para na parte da lei, onde Cristo aponta para a parte da lei. Ah, tá bom, o que a lei está dizendo que você tem que fazer? Ah, tem que fazer isso, 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 isso. Tudo isso eu já faço, Senhor. O jovem rico responde. Então Jesus fala, ok, então vende tudo que você tem, dá aos pobres e segue-me. Então o pedido final de Cristo Jesus para o jovem rico foi o quê? Siga-me. Larga o que você tem, larga essas coisas que você está cumprindo, larga toda essa situação toda que você tem aí e vem me seguir. Você quer saber de salvação? Você precisa me seguir para entender o que é salvação. Ah, mas eu já faço isso. O jovem rico guardava o sábado? Guardava o sábado. O jovem rico fazia isso, 613 mandamentos judaicos. Ele guardava todos os 613? Provavelmente, porque ele bateu no peito e disse que guardava. Isso serviu? Foi isso que Jesus falou. Nossa, parabéns, jovem rico. Parabéns, olha que garoto maravilhoso esse jovem rico, guarda todos os mandamentos. Então, faz o seguinte, jovem rico, volta para tua casa, que a salvação agora bateu na sua casa. Você é um guardador da lei judaica. E agora volta para casa, você está salvo, você está garantido. Foi isso que Cristo falou para o jovem. Mas o Afonso, ele para na parte da lei. Ele não avança para a parte de você se entregar, se colocar aos pés de Cristo, seguir Jesus Cristo. O Afonso não falou disso. Ele parou na metade da história. Era melhor o Afonso ter usado o exemplo de Zaqueu, que era um bandido, um cara que roubava as pessoas. De repente ele sobe numa árvore quietinho, fica olhando para Jesus, e Jesus fala, vem que a gente vai conversar hoje à noite. E no final da conversa ele fala, hoje salvação veio para essa casa. Por que salvação veio para essa casa? Porque Jesus foi para aquela casa. Ele se converte, ele se entrega, ele se arrepende, ele fala, chega, não quero mais ver nessa vida de roubalheira, não quero mais ficar extorquindo as pessoas. Eu me entrego, Senhor, e ainda vou devolver para as pessoas o que eu fiz. O que eu fiz de errado, o volume do que eu fiz, eu vou devolver para as pessoas. Jesus fala, veio salvação para essa. Onde tem salvação nessa casa? Você entende a comparação do Adventismo com o Evangelho de verdade de Cristo? Você entende isso? Ele ainda conseguiu pegar uma história, quebrar a parte que interessa, jogar na sua cara e falar assim, e se você quiser, vai lá ler o resto lá, vai lá conferir o resto como termina essa história. Mas o que Jesus mandou foi que realmente ele tinha que observar a lei. Esse é o Adventismo, tá? 47 minutos de vídeo, vamos lá. Deixa eu avançar aqui, porque agora, bom, meus slides terminaram. Última parte. Falei que eram 4 partes. Última parte. Amigo e irmão, precisamos estudar solenemente a palavra de Deus. Aqueles que desejam perseverar no tempo de perigo devem compreender por si mesmos o testemunho das Escrituras, pois ninguém será capaz de resistir no último grande conflito, exceto as pessoas que fortaleceram sua vida, a sua mente, alimentando-se das verdades da Sagrada Escritura. Você só sobrevive se você se alimentar das palavras das Escrituras. Eu falo para vocês que a igreja adventista substitui o Espírito Santo pelo sábado. Vocês, a maioria não acredita. Qual que deveria ser a frase saindo da boca desse suposto pastor? Vai ter uma batalha no final, o mundo está acabando, sinais de guerra, o fim do mundo está acabando. Quem que vai estar perto? Quem que vai estar firme em Cristo? Aqueles que estiverem munidos do Espírito Santo de Cristo. Aqueles que estiverem munidos pelo Espírito Santo estarão firmes, influenciados. Porque o que é? O selo é o Espírito Santo. Mas não, o selo no Adventismo é o sábado. O selo no Adventismo é o sábado. Mas deixa ele terminar. Deixa ele terminar que ele tem um fechamento aí com chave de ouro, o suposto pastor. Irmãos e irmãs, o inimigo está em nosso encalço. Precisamos estar bem acordados, despertos, atentos e em guarda contra os ataques do inimigo. Devemos amar a verdade para este tempo, e não apenas amá-la e conhecê-la, mas acima de tudo obedecê-la. Isso nos impedirá de aceitar enganos fortes que se apresentarão nos tempos finais. Aguarda o escudo da sua vida, volto a dizer, o escudo da sua vida não é o Espírito Santo. O escudo da sua vida não é o Espírito Santo. Amigos queridos, Deus fala conosco pela sua palavra. Ele também nos fala através dos testemunhos de Ellen White. Ela é a mensageira do Senhor. Deus fala conosco pela sua palavra. Ele também nos fala através dos testemunhos de Ellen White. Ele também nos fala
através dos testemunhos de Ellen White. Eu acabei de mostrar para vocês o estado espiritualista que um espiritualista, um espírita correu da mulher. Você acha que Deus fala através de Ellen White? Ora, põe no teu coração para você se libertar dessa Ellen White de uma vez por todas e deixar Jesus Cristo invadir a sua vida e o seu coração. Seja influenciado pelo Espírito Santo e não por Ellen White. Próximo, continua. Ela é a mensageira do Senhor. Portanto, queridos irmãos, dediquemos tempo e o melhor do nosso intelecto à Bíblia e aos escritos de Ellen White também. À Bíblia e aos escritos de Ellen White também. À Bíblia e aos escritos de Ellen White também. Essa é a mentira. Essa é a mentira. O camarada, além de distorcer a Bíblia, acabei de mostrar para você a distorção bíblica que esse camarada fez. Ele, no final, ainda manda você estudar a Bíblia com Ellen White. Até quando, adventista? Até quando, adventista? Você vai continuar preso com uma corrente, uma bola no seu pé, agarrado em Ellen White? Até quando? Quanto o Espírito Santo tem que mexer na sua vida, no seu coração, te importunar, te incomodar, para você abrir mão, rejeitar Ellen White e aceitar Jesus Cristo? O Jesus Cristo verdadeiro, não o arcanjo Miguel. O evangelho verdadeiro, onde Cristo venceu o pecado, venceu o diabo, venceu Satanás na cruz. De uma vez por todas, ele disse, está consumado. Não, para Ellen White não está consumado, não. Tem juízo investigativo. Que, aliás, é o videozinho que eles estão colocando agora. E nós vamos reagir essa semana também. Então, longo e até a próxima. A gente se vê no próximo Refutando o Espírito da Profecia, a grande mentira espiritualista, satânica da Igreja Adventista do Sétimo Dia.